Olá! Olá. Tudo bem? Tudo bem, né, você? Tudo certo. Me ouve bem? Sim? Ótimo. Sim. Ah, muito bom. Diva, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho, falar sobre Blood Hunter em especial, né? Falar também sobre o teu trabalho com o Howie End, que é um trabalho bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Com a tua participação. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho. Obrigada a vocês por oferecer essa oportunidade para mim. Certinho. Eu vou começar te perguntando, vamos falar no início agora, vamos falar sobre a Blood Hunter, né? Depois a Bem? gente fala um pouquinho do Howie End, também a gente vai falar um pouquinho da Nervosa, né? Porque eu tive a oportunidade de assistir a banda aqui em Porto Alegre, né? No Rio Que Grande do Sul, legal. quando vocês tocaram. E foi um Ok, show muito bom mesmo, cara, muito bom. A gente vai falar obrigada. um pouquinho sobre esse show e sobre a tua trajetória dentro da Nervosa. Mas falando sobre a Blood Hunter, né? A banda lançou no ano passado o Knowledge Was the Price, né? Que é um Uhum. trabalho bem pesado, diversificado. Tem um cover de Children of Bodom ali também bem legal. Bem. Conta com a participação do Reaper, né? Em uma faixa, na faixa Never Let Never It Let It Rest. Rest. Sim. Isso, que também ficou bem legal. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho. Entre o trabalho anterior e esse, tu percebe alguma diferença no estilo de composição da banda, na maturidade, né, da banda estar mais experiente? Como é que tu compara o último trabalho e esse atual? Ai, se congelou a imagem. Hum. E agora? Agora. É. Sim, Sim, sim. o Knowledge Was a Prize é um álbum muito mais técnico, a nível compositivo. O anterior álbum, The End of Faith, foi lançado em 2017, por lo que já tem como 6 anos aí de diferença. Obviamente a gente melhorou um pouquinho nas suas habilidades compositivas e também ganhou experiência no direto, no live. Também tem 2 novas incorporações na banda, que são o baterista, Adrián, e o novo guitarrista também, Guillermo. Ambos dois são musicistas profissionais, se dedican completamente a vivir na indústria musical. E eles procuraram uma nova sonoridade porque adicionaram muitas nuances que a gente não tinha antes, sabe? Por exemplo, há uma música que se chama Spreading Your Disease, que eu falei para o Guille que queria fazer uma coisa diferente, aproximada ao flamenco aqui na Espanha. Ele Uhum. fez essa música com um riff de guitarra que segue o padrão da buleria, que é um tipo de música dentro do flamenco. Se você não é musicista, se nunca ouviu uma música assim, tudo bem, porque sigue tendo gutural, tem blast beats, coisas muito típicas do metal extremo, mas compositivamente é muito mais complicado, muito mais técnico e precisa de ouvir várias vezes, sabe? Mas estou muito orgulhosa desse álbum. Para mim também foi um desafio a nível vocal. Testei coisas novas. É um álbum muito bom. Fico muito feliz do resultado final. E você pode considerar ele como talvez o teu melhor trabalho vocal até agora? Não sei, porque, sabe, a gente lançou esse álbum faz um ano e eu já aprendi coisas novas agora. Sim, Já. sim. Mas como Blood Hunter, o que sempre acontece é que sempre tem que fazer alguma coisa muito mais desafiante que o álbum anterior. Então, isso é Uhum. muito bom para qualquer musicista porque obriga você a trabalhar e a melhorar e sempre ficar aí nesse desafio contínuo. É muito bom. Uhum. E quando a gente conversou a primeira vez, a gente fez uma live lá em junho, julho de 2020, né? Então, era Sim. o início da pandemia, tinha muita coisa aconteceu de lá para cá. Depois do lançamento do Knowledge,
Como é que foi a repercussão desse trabalho junto à mídia, junto aos fãs, vocês tocando ao vivo, como é que tem sido a receptividade do público com relação a essas novas composições? Um, eu acho que a gente gostou muito desse trabalho, mas a gente no Bloodhunter pudo, não podia apresentar ao vivo o álbum porque eu estava fazendo turnê continuamente com a Nervosa e a gente tocou, não sei, máximo 20 shows em todo o ano porque não tinha espaço para poder tocar ao vivo. E isso foi muito decepcionante porque você sabe que se não toca um álbum ao vivo, não pode fazer uma promoção boa, né? Então, aí a gente perdeu muitas oportunidades muito boas, recebeu muitas ofertas de fazer turnê na Europa e na Latinoamérica e a gente não pôde fazer. Então, foi meio triste, sabe? Mas agora, nesse ano, a gente está tentando recuperar, fazer novos shows. No fim de semana passado, a gente tocou no Rock Imperium, que é um festival muito grande, muito massa, aqui na Espanha, com bandas, sabe, legendárias como Deep Purple, Europe. Tinha também Aborted, Rotting Christ, um monte de bandas muito legais. E a gente ficou muito feliz porque percebeu essa resposta do público no palco e foi muito legal. A gente está como muito empolgada para trabalhar no material e acho que começa uma nova etapa. Bloodhunter e Nervosa são duas bandas, digamos assim, que pertencem ao mesmo nicho musical, mas são diferentes, né? A gente percebe muito mais uma sonoridade, talvez até mesmo mais trabalhada na Bloodhunter, mais brutal, mais pro lado do death metal ali, e a Nervosa era um pouco mais trash, né? Mas tu acha que o teu trabalho à frente da Nervosa ali, como vocalista, também trouxe mais público para Bloodhunter? Pessoas mais curiosas em conhecer o teu trabalho? Obviamente, porque sabe o que acontece quando você se converte na nova vocalista de uma banda que tem relevância internacional, que tem um apoio de uma gravadora internacional, é muito mais fácil chegar a muito mais público dessa forma, né? Havia muita gente que não conhecia o trabalho do Bloodhunter, mas que me conheciam a mim pelo meu passo pelo TV show The Voice, aqui na Espanha, ou por outras colaborações com outros artistas como Mago de Oz, que aqui na Espanha, em México, é uma banda muito grande que toca, sabem, estádios cheios de gente, tem disco de ouro, é uma banda muito grande. Todas essas coisas me ajudaram também a chegar a muito público. Eu acho que sim, que muitas pessoas, através da Nervosa, chegaram ao Bloodhunter. Foi uma oportunidade boa também para dar a conhecer o nosso trabalho, mas não era o objetivo inicial de formar parte da Nervosa. E o que a gente espera agora da Bloodhunter? O que a gente tem pela frente? Já está se trabalhando num novo álbum, novas composições? Estão pensando em divulgar mais um pouco o trabalho que não teve possibilidade de uma divulgação maior, né? Como é que está a situação da Bloodhunter hoje? A gente agora está trabalhando no novo álbum, já tem algumas músicas finalizadas, mas sabe como é isso? Tem que entrar no estúdio, tem que terminar de escrever as músicas, tem que gravar. Se a gente consegue novamente um deal com alguma gravadora, vai ter que planificar o lançamento acorde com isso. Não vai ser do jeito que a gente quer, porque as gravadoras têm o poder de escolher as datas e a gente tem que se adaptar a isso. Mas tudo bem, a gente quer terminar de trabalhar, finalizar o álbum e, no mesmo tempo, como sempre a gente fez, vai seguir tocando em vivo, apresentando este último álbum. Anunciou umas datas aqui na Espanha para o mês de fevereiro. Já vai seguir trabalhando nisso? E tu já, nessas novas composições que já estão surgindo, assim, você consegue perceber já alguma, digamos assim, diferença no estilo de composição ou segue na mesma linha? Tem alguma coisa nova pintando na sonoridade do Bloodhunter?
com cada álbum do Bloodhound traz novidades, sabe? Porque a gente sou muito afortunada porque a gente no Bloodhunter tem um background musical muito importante, muito grande. Com cada álbum a gente quer superar um novo desafio, vai ter coisas novas na voz, vai ter coisas novas na sonoridade do álbum, claro. Do mesmo jeito que desde o primeiro álbum a gente mudou muitíssimo a forma de escrever músicas e de compor, vai ser igual com esse. Já nas músicas que estão prontas já tem novidades, que não posso falar disso agora, mas, mas vai ter, vai seguir sendo death metal, porque o nosso nicho musical é o death metal, e a gente não quer mudar isso, mas pode ter uma evolução dentro do próprio estilo. Falando um pouquinho, a gente vai deixar para falar um pouco mais do Bloodhunter mais para o final da live, mas falando agora um pouquinho do How We End, né, que é um trabalho diferente, né, de que está acostumado a ouvir contigo. Eu queria que tu falasse como é que surgiu isso para ti, assim, como é que pintou essa oportunidade a participar de algo um tanto quanto diferente, mesmo sabendo que tu curte bastante o tipo de música que o How We End faz, que a gente conhece duas músicas, né, que estão disponíveis, a gente consegue perceber ali. E que tu também tem uma bagagem, pelo menos as tuas influências, assim, eu me lembro que tu falaste que tu gostava muito de Bon Jovi no começo, né? Então tem uma veia pop, tem assim, apesar de tu gostar bastante do metal mais extremo. Como é que pintou, Diva, o How We End pra ti? Inesperada para mim, porque a gente começou a falar em 2020, no meio da pandemia, já começou a falar da possibilidade de começar a trabalhar juntos. O Tom Naumann, que é o guitarrista do Primal Fear, me escreveu pelo Facebook, acho que foi, uma mensagem, e ele me explicava, não, que queria compor umas músicas novas, mudar o estilo, fazer uma coisa diferente. Ele me enviou as músicas, fiquei muito impressionada porque era um trabalho muito legal. Ele me perguntou se eu queria gravar uns vocais para as músicas que eu estava trabalhando nisso. Sim, para mim foi uma muito boa oportunidade. E a gente começou a trabalhar nisso. No meio de todas as composições, o Jake, que fora vocalista do Amaranth, também é vocalista do Zaira, se uniu ao projeto como o vocalista melódico. O Tom Naumann sempre tive como essa ideia de ter dois vocalistas, um vocalista mais melódico e outro mais extremo. Foi uma fórmula muito legal, que eu gostei muito disso. Eu sou uma grande fã do Amaranth. Eu gosto do metal extremo, é o estilo que eu mais gosto, mas também gosto de outros estilos. Eu sempre ouvi muita música diferente do metal também. Tudo bem, porque tudo ajuda a avançar também na bagagem musical e na trajetória dos musicistas. Acho que é uma boa forma de se inspirar, de encontrar novas ideias, de fazer coisas diferentes, né? Por último, a pessoa que nunca imaginei que ia trabalhar com ela foi a Jan Majura, que a gente sabe que era guitarrista do Evanescence. Nossa, é uma mulher que todo mundo conhece. Para mim, como mulher, é um honor muito grande poder trabalhar com uma musicista desse nível. Ela nunca se unir a outro projeto depois de abandonar o Evanescence. Isso é muito legal, porque isso demonstra que ela verdadeiramente acredita no trabalho da gente. Fico muito feliz de poder trabalhar com ela e com todos os demais musicistas do projeto, né? A gente percebe também que ela, além de tocar, ela faz uns backing vocals também que se encaixam bem na proposta, né, da banda. Ela é incrível, sabe? A gente chama ela Jen the Machine, porque ela pode fazer tudo, sabe? Pode fazer backing vocals, pode tocar guitarra, ela escreve todos os guiões, os storylines dos videoclipes. É uma pessoa muito talentosa e que sempre tem muita vontade de trabalhar, de ajudar, de fazer coisas novas. E isso é muito legal. E uma coisa que é interessante é que, assim, se alguém não conhece, né, assim, o pessoal envolvido com a banda, no primeiro momento imagina que o Jake é o vocal gutural
e você faz o vocal melódico, que é o comum das bandas que tem um homem e uma mulher nos vocalistas, né? A mulher faz a voz melódica, o Beauty and the Beast, e o cara faz o vocal mais extremo. Isso também acaba sendo um diferencial para a banda, né? Uma coisa diferente no meio. Sim, porque, como você falou, a gente espera mais que seja o homem o que fez o vocal extremo. Mas neste caso não é assim, porque o Hawaiian é completamente diferente. É para quebrar todos os paradigmas. Sim, sim, sim. E o que a gente pode também esperar? Assim, tem já planejado um álbum? Uhum. Quando sair o álbum, vai ter uma turnê, porque vai ter que conciliar também com a Blood Hunter, né? O trabalho Howie End e a Blood Hunter. Como é que tá isso, assim, para a banda? Isso é o que eu gostei mais, porque aqui a gente, todos os musicistas envolvidos no projeto têm a sua banda principal. E a gente, desde o Sim. primeiro momento, foi muito fácil, todo mundo mostrou a sua agenda, o seu calendário para poder concordar quando gravar o clipe, quando fazer tal coisa. Isso é muito fácil. Eu gostei muito disso porque eu preciso também de fazer coisas diferentes para não ficar sempre no mesmo lugar, na mesma posição. Preciso aprender coisas novas. Acho que não vou mudar nunca e vai fazer sempre a mesma coisa, sabe? Isso perde interesse. Então, a gente tem o lançamento do próximo clipe, que vai ser o terceiro single da banda, que vai ser Uhum. meio deste mês. Acho que em 2 semanas vai ter disponível o próximo single, que se vai chamar Does Anybody Give? A gente fez um crowdfunding para poder financiar a filmação desse videoclipe e a gente logrou. Chegou o máximo do dinheiro que precisava, mas sobrepassou o limite. Portanto, obrigada de coração a toda a gente que ajudou a banda. Foi muito legal. A gente invitou a 2 fãs a formar parte do clipe. Eles estiveram ajudando aí na filmagem. Foi muito interessante. É um projeto muito divertido. Acho que a gente vai gostar muito de todas as novas ideias. Antes disso, a próxima semana a gente vai estar tocando o primeiro show no Festival Rock Harz, na Alemanha. Tem prontas 10 músicas, acho que são. O lançamento do álbum não sabemos exatamente quando vai ser, porque a gente quer testar primeiro a reação do público para saber o que opinam das músicas, do projeto. Vamos ver, mas o álbum vai sair, não sabemos a data, mas vai sair. Uhum. E no show, assim, já existe uma perspectiva de setlist que, por exemplo, todos têm projetos, bandas paralelas, né? Pode rolar algum cover de uma que outra banda, assim, de algum dos integrantes, nesses primeiros shows, pelo menos? A gente falou muito disso e fez muita. Como é que fala? Eu esqueci. Broma, brincadeira. Brincadeira, né? É, Uhum. isso. Sim, brincadeira. Porque sabe, claro, todos os titulares, quando a gente começou a ouvir do Hawaiian, era novo projeto de ex-integrantes do Evanescence, Zaira, Nervosa. Não era nunca novo projeto de integrantes de Zaira, Bloodhunter. Então, Sim. era uma coisa assim como meio estranha, sabe? E a gente falou, ok, podemos fazer um medley com temas para fazer brincadeira do nosso passado, mas finalmente era como dar muita importância no passado e a gente não queria isso. Então, vai ter 2 músicas que não, já são de outro projeto no Uhum. setlist, mas não posso falar que músicas são, pero Sim, vão sim, sim. surpreender muito as pessoas que assistam no show. São temas muito legais que não têm nada a ver com a música do Hawaiian, mas vai ser muito divertido. Acho que vai ficar muito legal. Bacana, bacana. Bom, agora a gente vamos falar um pouquinho sobre o Nervosa, né? Porque quando a gente conversou lá em 2020, estava aquela expectativa. Você pouco tempo tinha sido anunciada como a nova vocalista, vocês não tinham se encontrado, né? O álbum estava em vias
de gravação, de ser lançado e tal. Então rolou muita coisa nesses 3 anos, né? A primeira pergunta que eu te faço é assim, quando vocês se encontraram, as 4 da primeira vez, como é que foi aquele contato todo que tinha e aí vocês ficaram juntas e começaram a tocar? Como é que foi para vocês esse primeiro momento? Olha, a gente acordou que ia começar a trabalhar com esse line-up em maio de 2020, acho que foi. E a gente entrou no estúdio em agosto. Em agosto foi aqui na Espanha, num estúdio muito legal, no sul da Espanha, no alto de uma montanha, tudo muito idílico. E a gente se conheceu aí, cara a cara. Eu já conhecia a Prica porque o Blood Hunter abriu uns shows aqui na Espanha no 2019 para Nervosa. A gente não tive muito contato, mas sim que a Prica se aproximou, se apresentou, foi muito legal com nós. Aí finalizou. Mas quando tudo aconteceu, quando mudou o line-up, a Fernanda e a Luana anunciaram que formavam um novo projeto. Eu entrei a formar parte da Nervosa como nova vocalista. A gente começou a trabalhar na sua casa porque estávamos no meio da pandemia, não podiam viajar, então a gente escreveu as músicas desde as nossas casas, intercambiando mails com o riff, com os vocais, com as letras. A gente se viu por primeira vez no estúdio. Eu passei uma semana e meia, acho que foi no estúdio, gravando as músicas. As meninas já finalizaram as suas partes e aí aproveitamos para filmar o primeiro videoclipe do Guided by Evil, tomar fotografias da nova formação. Foi muito intenso, foi muito trabalho. A gente acordava às 7 da manhã, começava a trabalhar nas letras, começava a gravar no meio-dia, até às 8, 9 da noite. Foi muito cansativo, muitas horas, como 6, 7 horas cantando por dia. Foi muito cansativo. Mas foi uma boa experiência, eu aprendi muito. Foi também um desafio muito grande, porque o meu registro não é similar ao registro da Fernanda. Aí tive que adaptar muita coisa, tive que aprender a defender as músicas antigas da banda, porque tem músicas que tem que tocar no vivo, como Into Mosh Pit, Death. No primeiro momento eu não sabia como fazer, sabe? Era como, meu Deus, não vou conseguir nunca. Mas ao final deu certo. A gente fez 3 turnês internacionais na Europa, depois foi nos Estados Unidos, depois na Latinoamérica. Acho que os shows foram muito legais, a experiência foi muito boa e a gente aprendeu muito dessa experiência. Perpetual Chaos é com certeza, pelo menos até o momento, na minha opinião, o melhor trabalho da Nervosa. Ainda que os outros também sejam bons álbuns, né? É um trabalho mais completo. Tem um pé maior no thrash metal. Muito pelo seu trabalho também. Tem um pé maior no thrash metal, né? Diferente do álbum anterior, que já tinha uma veia mais death, que era aquilo que a Fernanda estava se direcionando a fazer, que ela agora faz com a Cripta, né? Então era um álbum que, pelo menos quando o Nervosa surgiu, a galera curtia mais, que eu acho que é esse lado mais thrash metal da banda, né? E o Perpetual Chaos é um álbum com essa vibração, com esse espírito, apesar de algumas músicas serem mais aceleradas, digamos assim. Como é que foi o trabalho de gravação desse álbum? Comentasse agora que era muito tempo, né, de trabalho, assim, mas a composição do álbum em si, como foi esse processo todo? Uma das coisas que a Prica nos pedia quando fazia o teste das musicistas para formar um novo line-up era compor uma música com ela. Então, ela enviou uma música que acho que foi o Guided by Evil. Não, foi o Venomous. O Venomous foi a primeira música que ela enviou. Então, ela pediu para mim que revisara as letras, porque ela me falou, olha aí, o meu inglês não é muito legal, mas você pode checar aí alguma coisa. Se pode enviar para mim e gravar de novo, provar diferentes coisas. Essa foi uma das coisas que ela pediu no teste.
E depois ela enviava um riff ou a estrutura da música, a base instrumental, e me pedia que escrevera letras. Outras vezes ela tinha algumas letras escritas e me pedia que eu acomodara na música. Fomos mudando, mas também quando eu cheguei no estúdio, o nosso produtor Martin Fúria, que já foi produtor no anterior álbum da Nervosa, me ajudou muito com isso porque ele tinha ideias muito legais. Por vezes havia alguma coisa que não funcionava muito bem. Ele sempre me empolgava muito a testar coisas. Me ajudou muito a sair da minha zona de conforto, sabe? Ele era como muito optimista. Isso me ajudou muito a pensar, sim, vou testar, por que não? Vou tentar fazer isso, vou tentar fazer mais agudo. Finalmente, criou aí uns personagens e ele me falava, agora dá-me um Blood Hunter. Eu cantava uma linha, assim com muitas nuances, muito grave, agudo, mudando todo o tempo. Depois, agora vai fazer um Gojira. Então, a gente colocava um pouquinho mais de voz, aí mais melódico. E acho que foi um álbum muito legal. Eu gostei muito de gravar esse álbum. A oportunidade que tem quando muda um line-up é fazer coisas diferentes, sabe? Porque quando uma banda está trabalhando por muitos anos sem mudar absolutamente nada, a gente também começa como a ficar um pouco cansada, sabe? Se você faz sempre o mesmo, sim, está bem, é legal, mas precisa de uma mudança, sabe? E essa oportunidade de mudar o line-up foi muito boa para tentar novas coisas que a Prica queria fazer coisas um pouco mais melódicas, mais thrash, mais com a vibe assim do crossover, do punk. É um álbum muito variado. É muito bom nesse sentido porque tem muitos estilos diferentes. Você falasse sobre que tu teve um desafio extra, né? Que, por exemplo, tu tem a tua forma de cantar na Blood Hunter, né? E tu Nervosa dependia mudar um pouco nas músicas novas, compostas, assim como nas antigas que a Fernanda cantava, né? O quão desafiador foi para ti isso? Porque Muito, às vezes a gente faz. Pois é, isso que eu ia muito. te dizer, porque assim, no melódico, a gente percebe que às vezes é muito desafiador porque são notas altíssimas, mas no gutural também é, porque cada estilo tem o seu jeito e cada vocalista tem a sua forma. Por mais que alguns às vezes entrem e só façam aquilo que o outro fazia, ou seja, era como trocar 6 por meia dúzia, digamos assim. Exato. O vocalista que tem personalidade, ele entra e ele quer colocar a voz dele, o estilo dele, ainda que não precise alterar o que já existia, né? Eu te perguntei, tu disse que foi muito, mas eu queria que tu explicasse um pouco mais assim desse desafio, né, de colocar a tua personalidade na Nervosa, que era a banda do Perpetual Chaos, e as músicas antigas, como o Death, como Muito Mosh Pit, essas músicas, como é que foi para ti? Olha, no início foi muito difícil para mim, porque a gente não sabia se seria bom continuar no mesmo registro, algo mais parecido do que fazia a Fernanda, ou apostar pelo meu registro, porque para a gente que não sabe, o registro da Fernanda é o vocal fry e o meu registro é o gutural. Não são iguais, são completamente diferentes. É distinto na colocação, como você projeta o sonido. Não tem nada a ver. Então, é como se você quer cantar uma música de Slayer com a voz do Bon Jovi. Não pode. É diferente Tem como. completamente. Não tem como. Sim. Sim, eu podia cantar agudo, podia fazer guturais mais agudos, mas tinha uma dificuldade que era, por exemplo, no meu registro, não pode fazer mais de 13, 14 sílabas numa mesma frase, porque o jeito que você utiliza o diafragma utiliza muito ar. Então, para Fernanda é diferente porque ela pode cantar frases de 1 minuto, se quiser, sabe? Então, tem outras diferenças, por exemplo, com o gutural, você tem um volume muito alto, nunca precisa, eu utilizo in-ear, mas eu sempre posso ouvir tudo o que eu faço, porque percebe essa vibração aqui no peito, sabe? Por exemplo, com o vocal fry é muito difícil ouvir você, por vezes é meio ruim, porque tem que pedir muito volume do microfone, isso faz acople com outras coisas. Cada registro tem a sua particularidade. No início,
eu lembro que, não sei, gravei umas 5 versões diferentes do Venomous, por exemplo, para enviar para a Prica, porque a gente não sabia como fazer. Ela me enviava vídeos de outros vocalistas, olha, isso seria legal para fazer aqui, mas eram registros diferentes que eu podia imitar, mas não era a minha voz. Então, finalmente, lembro que num video call que a gente fez Prica com o produtor, mas eu acordou que seria legal fazer algo similar nesse registro agudo que fazia a Fernanda, mas apostando pela minha personalidade, porque era uma nova etapa da banda e não fazia sentido repetir a mesma coisa que a banda estava fazendo anos atrás. Então, foi isso. Finalmente, a gente testou muita coisa, mas não fazia sentido. Obviamente, nos primeiros shows, toda a minha obsessão estava completamente focada em cantar as músicas antigas muito altas, sabe? Eu fazia como... Era uma coisa muito... eu vou fazer. Finalmente aconteceu, deu certo. Foi muito bom, porque me obrigou a trabalhar muito nos meus vocais e aprender muito. Esse desafio também surgiu, acredito, para ti na versão de Bodom After Midnight, do Children of Bodom. Sim, que posso falar disso? Children of Bodom foi uma banda que eu acho que marcou uma geração inteira do metal. É uma das bandas favoritas de quase toda a gente da minha geração. E, obviamente, é uma homenagem a Alex Lyon também, porque acontecera que o seu falecimento fazia pouco tempo. E o nosso guitarrista no Bloodhunter, o Danny Arcos, foi um dos escolhidos para o 100 Guitars from Hell, que o próprio Alex Lyon organizou em Helsinki. Ele escolheu 100 músicos de todo o mundo para tocar com ele, com o baterista do Children of Bodom, com um dos guitarristas de Santa Cruz, com gente do Lost Society. Foi um show muito legal. Imagina Alex Lyon com 100 guitarristas atrás dele. Foi Sim. Como uma semana inteira tocando com Alex Lyon. Imagino que isso para um fã é para um músico também. Então, foi como um jeito de fazer uma homenagem da banda e também do Dani para ele. Certo. Falasse nas turnês, né? Que foi uma turnê na Europa, uma turnê pelos Estados Unidos e uma turnê na América do Sul, digamos assim, intensas e extensas, né? De tamanha intensidade e também a extensão. Muitos shows que a gente sempre está acompanhando pelas redes sociais, cada dia uma cidade diferente, um show diferente, vai pro hotel, daqui a pouco já tem que passar o som de novo e tocar. Cansativo, mas recompensador? A gente, no início, quando eu abandonei a Nervosa, falava que se eu não gostava de fazer turnês. Também acho que o jeito que a Prica se explicou em alguma entrevista contribuiu a essa ideia, mas nunca foi o meu motivo. Eu sempre expliquei que acredito que fazer turnês tão continuadas não faz sentido, porque quando você vê uma banda 5 vezes no mesmo ano, perde o interesse. Você não quer ver o mesmo show uma e outra vez no mesmo mês, sabe? Então, acho que foi demasiado, quizás, mas compreendo também que no momento que estava a banda, precisava provar e demonstrar que a gente era capaz de fazer turnê, que podia fazer turnê, que o nível não ia descer. A Nervosa sempre foi uma banda que tocou muito. Acho que a gente fez um bom trabalho, porque nenhuma, a Lenny na bateria ou eu, nunca fizeram turnês tão extensas e tão continuadas no tempo. Então, acho que a gente demonstrou que podia fazer e que não tinha nenhum problema para fazer, que podia ser muito profissional. Nunca tive nenhum problema com isso, a gente nunca enfermou, nunca aconteceu nenhuma coisa que dificultara os shows. Acho que isso é importante também de lembrar e de recordar para as pessoas, porque por vezes, sabe, a gente que não conhece começa a falar de coisas, começa essa controvérsia, não, né, de falar coisas que não viveu.
por momentos é injusto, sabe? Mas sim. aí está, a gente vai continuar trabalhando e provando que pode fazer. Se o Blood Hunter tivera feito essas turnês que tinham oferecido para fazer no ano passado na Europa, a gente ia poder ver que a gente pode fazer. Mas, pela minha vontade de ajudar a Nervosa a demonstrar que podia continuar trabalhando, a gente perdeu essa oportunidade. Mas no futuro vai ver. Sim. Falando especificamente assim sobre o show que aconteceu aqui em Porto Alegre, que eu estava lá, né, que foi um showzão, assim, showzaço, dava para ver uma banda entrosada, mas eu vou te perguntar, porque aquele show foi final de outubro, Sim. né? E você saiu da banda ali em novembro, eu acho que você falou que já não pertencia, não fazia mais parte da banda. Nesse show aqui de Porto Alegre, tanto você quanto a Nanu já sabiam que não iam continuar com a banda? No meu caso, eu já falaram com a Prica da minha vontade de sair no mês de setembro. Mas ela me pediu que eu não falara nenhuma coisa disso, porque tinha a turnê pela frente. Eu falei para ela que eu ia fazer essa turnê. Ela não teve que pedir para mim para fazer, porque eu sabia que devia fazer e que era minha obrigação. Amei fazer essa turnê. Eu sempre tinha como esse sonho de poder fazer turnê na América Latina. E para mim foi maravilhoso. Então, eu falei para ela que eu tinha vontade de sair, mas que eu ia fazer a turnê. A gente acordou que mais adiante falaria da minha saída, mas quando finalizar essa turnê. Então, aí aconteceu que no meio dessa turnê, já quando a gente estava no Brasil, eu recebi a notícia de que a minha mãe a diagnosticaram um câncer. Então, isso foi um golpe muito duro para mim, bateu muito forte. E aí a gente sobreviveu. Finalmente, os últimos dias, finalizou a turnê. Eu aguardei, como a gente falara, que ia aguardar uns meses para fazer o anúncio da minha saída, mas quando a minha mãe faleceu, no mês de janeiro, eu pedi para a Prica poder falar que eu saí da Nervosa, porque a gente começava a falar, a perguntar pelos planos futuros. Eu nunca gostei de mentir, sabe? Então, era uma situação muito inconfortável para mim. Ficava muito estranho falar com os fãs e não poder explicar bem a situação, sabe? Porque a gente queria saber, já estão gravando um novo álbum? Eu não. Sabe? Então, Sim. finalmente, eu falei para a Prica que queria fazer o anúncio já. E a gente acordou uma data e fez o anúncio no final de janeiro, acho que foi. Com a Nano foi diferente, porque a Nano, no início, entrou para substituir a Eleni nessa turnê, na segunda parte da turnê pela Europa, no mês de agosto, acho que foi. Depois a gente já foi para a América Latina 2 meses, durante setembro até novembro. E aí já foi confirmada como a nova baterista da banda. Então, tudo ia muito bem, tudo era bonito, maravilhoso. Mas começaram alguns problemas entre Prica e Nano. Finalmente, eu não sabia que a Nano ia sair. Eu recebi o anúncio da sua saída igual que as demais pessoas, porque eu já não tinha muito contato, sabe? Depois de finalizar a turnê, a gente se deu um tempo sem falar. Foi uma surpresa para mim quando eu vi que a Nano já não formava parte da banda. Foi complicado também. Antes de mais nada, Diva, meus sentimentos pela perda da tua mãe, né? Obrigada. Antes da gente seguir aqui. Falando assim, eu tenho um amigo que ele trabalhou no show de vocês, ele cuidou do palco e tal, ele trabalhava assim, ele dentro do backstage e tal. E ele me disse até no final, disse, cara, foi um baita show e tal, mas tem alguma coisa que não tá muito legal no ar, assim, ele percebeu, né? Ele é um cara vivido de backstage e tal, trabalha com várias bandas, ele tem Olha, banda também e tal. E ele fez esse comentário, assim, sabe? E eu disse assim, mas não pode, a banda tá tão bem no palco, não tem como tá rolando alguma coisa. Pô, fizeram um baita de um show aqui, todo bem entrosado, tá tudo legal.
E ele disse, não, cara, não sei o quê. E logo em seguida, depois do show em São Paulo, eu acho, um pouquinho depois, foi anunciada a saída da Manu, e aí depois tu falaste Sí. da tua saída, né? Já Olha, tava, então, um clima meio esquisito, assim, no sí, final da turnê. olha, mira, quando a gente faz uma turnê tão cansativa, os ânimos ficam Uhum. meio raros, sabe? Porque a gente tinha Sim. semanas de fazer 11 shows seguidos, sem nenhum day off no meio. Tinha que pegar avião de um país para outro, de uma cidade para outra, e a gente dormia 1 hora no dia. Então, imagina o que isso era para mim como vocalista foi terrível, porque eu acordava após essa hora, tinha que pegar um avião, já tinha que começar a montar um merch, tinha que começar a fazer aquecimento, já era showtime. Era todos os dias assim, então eram situações muito estressantes. Havia lugares nos que o equipo técnico também não era o esperado, o que a Prica pedia para ela, então havia situações assim meio complicadas, sabe? Também havia Uhum. muitas coisas que já começaram a rolar quando eu falei para sair. eh, as coisas mudaram um pouco. É também normal, porque pense que você está falando de interromper o trabalho de uma banda, isso nunca é uma coisa boa. Então, no início, a Prica foi boa comigo, foi muito compreensiva, ela foi muito amável. Eu nunca vou esquecer essa oportunidade que ela me deu. Mas quando se junta muito estresse, 3 turnês que finalmente foram, a primeira foram 6 semanas na Europa, a gente voltou 4 dias para casa e voltou a viajar 5 semanas para os Estados Unidos, continuou fazendo shows, e depois 2 meses na América Latina foi muito cansativo. Então, no final do ano, eh, já podia perceber com tanta mudança, que se uma nova baterista, que se não dormia, havia dias que os ânimos eram Sim, complicados, a vibe era meio estranha, sabe? sim, sim. Mas, Mas, sim, sim. não, pode concluir, pode concluir. Nada, isso que mas a gente nunca teve uma discussão assim como, sabe, brigando, Uhum. nunca, nunca. Se você tivesse que resumir, assim, de uma forma bem simples, o motivo real da tua saída da banda, qual seria? A falta de entendimento, como eu falei, porque no início a gente Uhum. acordou umas coisas e depois nunca aconteceram. Então, não é culpa de ninguém, eu não quero culpabilizar nada. Mas a gente tem que viver. Eu tinha um trabalho, eu pedi um permisso especial no meu trabalho para fazer essa turnê. Eu tinha falado que gostaria de me dedicar profissionalmente, que eu ia dedicar todo o meu tempo a Nervosa. Mas na realidade não era possível, porque a minha situação vital, eu preciso pagar um aluguel, eu tenho que morar em algum lado. Sabe, a Espanha não é nada barato. Foram muitas coisas. Finalmente, para mim, não foi possível continuar porque não tinha jeito. Nunca morava na minha casa, não podia ficar com a minha família. E tampouco tinha um benefício, não só no econômico, senão também não podia fazer nenhuma outra coisa com outro projeto porque a gente sempre estava na estrada. Então ficou meio ruim para mim. Finalmente, eu depois decidi sair, porque a banda nunca foi meu projeto. Eu Uhum. sabia, então, quando você entra a formar parte de uma banda que já existe, que tem muitos anos de trajetória, sabe que finalmente não vai poder decidir muito, mas em coisas do dia a dia, assim que quer poder decidir, sabe? Por exemplo, eu lembro, depois de finalizar essa primeira turnê, lembro que a Prica me falou um dia, gente, a gente vai sair uma semana antes para os Estados Unidos porque não tem jeito de fazer outra coisa. E para mim foi como, nossa, eu tinha vontade de ficar uns dias com a minha família para poder organizar tudo o que estava acontecendo. E eu não gostava muito disso, sabe? Eu compreendo que tem que tomar algumas decisões e fazer escolhas difíceis, mas acho que também na organização pode melhorar muito se você trabalha com pessoas que ajudam a você a melhorar.
E por Sim, vezes é complicado. sim, imagino. Muito se falou por aqui, pelo Brasil, principalmente, né? Principalmente entre os fãs e entre o pessoal que gosta bastante, assim, tanto da Nervosa quanto da a própria Cripta também, se falou muito na personalidade da Plica, né? Porque se a gente for analisar hoje, é a única integrante da formação original da Nervosa, de todo mundo saiu da banda, né? Todo mundo que entrou acabou saindo, né? Ela, ninguém pode tirar o mérito dela de seguir sempre à frente, né? Como tu dissesse, de estar sempre buscando, de querer o melhor para a Nervosa, né? Que é a banda dela. Mas muito se fala de uma personalidade difícil, dela ter posicionamentos que às vezes não batem com o pessoal que está na banda e tal, mas isso também não é, digamos assim, algo que vá degradar a imagem dela, porque cada um tem sua personalidade. Mas, né, se falou muito quando a Fernanda saiu, que tinha ficado uma espécie de atrito entre as duas, naquela época, Uhum. né? Só que aí depois teve o show em que a Nervosa, a Cripta e o Arch Enemy tocaram em São Paulo, né? Que tem aquela foto bacana no camarim com a Alissa, né? E as duas bandas todas juntas ali. Eu queria te perguntar, nesse momento ali, como é que foi a integração das duas bandas? Da Cripta com a Nervosa, se foi algo meio rápido, se vocês se falaram, como é que foi esse momento ali bacana, só de mulheres no camarim? Isso foi muito legal, porque, olha, eu assisti todo o show da Cripta, porque eu era fã da Nervosa antes e continuo sendo fã da Fernanda e da Luana, acho que são excelentes musicistas, e eu sempre segui a trajetória delas. Então, para mim foi maravilhoso poder assistir nesse show, era a primeira vez que eu ia ver um show da Cripta, e a Taina e a Jessica são incríveis. Assistir um show da Sim. Cripta é uma experiência incrível. Para mim foi muito legal. Quando o show terminou, a Taina, com a que eu falava já pelo Instagram, se aproximou para me falar, e a gente conversou um pouco. E também a Fernanda veio a me felicitar. Ah, que Quando legal. isso foi muito legal para mim, porque ela me abraçou, me beijou. Foi como, bora, diva, aí, está fazendo um bom trabalho. Estou muito orgulhosa de você. Para mim, isso, imagina, receber essas palavras de uma pessoa que você admira. O meu coração Uhum. explodiu, sabe? Foi muito bom. Eu passei algum tempo com as meninas e eu gostei muito. Foi um show incrível essa noite. Foi uma experiência que, olha aí, foi muito bom. Mas eu sabia que, sabe, quando você se separa, abandona a formação, a vibe é assim complicada, a gente falando por trás, foi muito natural. Eu lembro que a Fernanda e a Luana entraram no nosso camarim, saudaram a todo mundo, olá, Prica, tudo bem? Se abraçaram. É, Uhum. tiveram palavras de carinho entre elas, foi muito legal, porque a gente entendeu que você pode ficar numa banda, ter problemas organizativos, não sei, ter opiniões diferentes, mas pessoalmente é outra coisa. Você não tem por que brigar no pessoal. A gente pode fazer escolhas, pode desejar ter uma trajetória diferente, pode estar cansada de ficar fazendo a mesma coisa por 10 anos. Eu acho que é natural, é saudável também poder fazer a escolha que você quiser para sua felicidade, né? Foi um show inovidável para mim. Bacana. Para a gente encerrar aqui, existe alguma chance da gente ter a Blood Hunter tocando no Brasil? Sim, a gente Ah, já recebeu alguma oferta de poder tocar no Brasil, de fazer uma turnê no Brasil. Seria a primeira vez na Latinoamérica do Bloodhunter. As outras ofertas que a gente teve antes da pandemia eram para México e Colômbia. Nunca tiveram oportunidade de ter oferta para o Brasil. Mas a gente precisa finalizar este álbum para poder apresentar um novo trabalho lá. Quando a gente finalize, vai estudar todas essas ofertas para poder viajar no Brasil, porque seria para mim incrível voltar. Foi, sem dúvida, um dos lugares que eu mais gostei de tocar em vivo. Foi uma experiência incrível. Quando a gente fala da Latinoamérica, dos shows lá,
todo mundo faz essa ideia, não, de que vai ser muito legal, mas quando você realmente vive essa experiência, foi muito bacana. Algo que eu nunca vou olvidar, esse carinho que a gente continua escrevendo mensagens para mim, ouvindo o Blood Hunter, isso para mim vale ouro. E ano que vem a gente tem o Summer Breeze, segunda edição aqui, né? Quem sabe também uma participação no festival, né? Sim, seria muito bom. Também. Sim, sim. Bacana. Diva, queria te agradecer então mais uma vez pela tua disponibilidade, atenção, principalmente também pela simpatia em conversar com a gente aqui. Dizer que, cara, desejo toda sorte e sucesso para você com a Blood Hunter, qualquer outro projeto que tu tiver envolvida. A gente percebe que é muito verdadeira na tua fala, naquilo que tu faz. Então, desejar tudo de bom e a gente fica na expectativa de, quem sabe, né, assistir um show da Blood Hunter por aqui. Sim, eu gostaria muitíssimo. Obrigada a vocês por me convidar. Muitos beijos e carinhos para vocês. Eu fico namorada do Brasil, de toda a Latinoamérica, e mal posso aguardar para estar lá com todos vocês e levar o Blood Hunter ao vivo. Obrigada. Obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.